Os pontos de topo e laterais, eles deformam o nosso objeto. Então, se você precisa deformar, seria neles. Clicando uma vez sobre o objeto com a ferramenta de seleção, ele gera os pontos de controle de tamanho. Clicando mais uma vez, ele vai gerar os pontos de rotação, né? E eu ainda posso fazer uma transformação nele, arrastando esses da lateral, né? É quase igual ao outro. Os cantos faz uma rotação sem ofender o objeto, e já os cantos, deixa eu dar uma reduzida aqui, os cantos de topo e laterais, eles deformam o objeto. Ótimo. Isso foi o que a gente fez aqui. A gente fez a transformação que deforma o objeto. Vou arrastar aqui também. E agora eles já ainda estão agrupados, e eu vou fazer a amparagem. Aliás, eu vou fazer a intersecção com o círculo. Seleciono o círculo. Como que eu consigo selecionar existe no Corel também, como no Photoshop, existe o posicionamento dos círculos, né? Dos círculos, dos objetos, aliás. Vou pintar aqui 3 objetos. Mesmo que a aula vai se estender um pouco, mas pelo menos é a primeira, eu tenho que explicar alguns detalhes extras aqui. Reparem que você pode perceber que os círculos, eles obedecem a um posicionamento, o amarelo. O último objeto criado fica em cima dos demais, né? Se eu pegar aqui e criar um objeto agora aqui, pintar, olha lá, repare que ele foi o último objeto criado. Depois dele foi o círculo amarelo, depois o laranjado, e o primeiro foi o vermelho. E essa relação aqui, ela influencia na seleção, né? Vou tirar a cor dessa elipse, e eu quero selecionar o objeto, o círculo laranjado. Mas se eu clico aqui, eu estou clicando no objeto da frente, que é a elipse. Como eu posso resolver esse problema? Eu posso levar o mouse até a borda, até a borda mesmo, o contorno do objeto. E ele vai perceber que eu quero selecionar aquele objeto. Quero selecionar o vermelho lá no fundo. Então, se eu levo ao meio do objeto, ele vai ler que eu quero selecionar o objeto da frente, né? A não ser que eu clique diretamente nele, que é o caso de clicar aqui, ó. E é assim que eu selecionei, deixa eu excluir aqui, eu selecionei o círculo que está na frente, e segurei Shift e selecionei os contornos que estão, aliás, os retângulos, né? Mais um macete que eu não falei é o seguinte: como que eu consigo selecionar mais de um objeto aleatoriamente, né? Eu tenho o modo de seleção com a ferramenta de seleção: clicar, arrastar, criar uma área que envolva os elementos e soltar. Tenho aqui 4 elementos selecionados. Ainda posso fazer esta seleção. Ó, a minha seleção só envolveu os 2 círculos de cá, então só selecionou eles. Uma outra maneira de fazer a seleção é o toque da seleção. É isso daqui, ó. A seleção toca nos 4 objetos, e quando soltar, ela vai selecionar os 4 objetos. Mas para que isso ocorra, eu tenho que pressionar a tecla Alt e fazer a seleção. Ó, repare que onde a seleção tocou, ficou selecionado. Mas o que nós vamos usar aqui é a seleção aleatória de 2 objetos que estão no meio de outros objetos que eu não quero selecionar. Eu vou clicar no objeto, segurar Shift e clicar no outro objeto. Ó, repare que apenas os 2 objetos que eu quis foram selecionados.
E é isso que a gente vai usar agora aqui. Nós vamos selecionar um primeiro objeto, que é o círculo. Vamos segurar Shift e vamos selecionar essas barras que estão atrás desse objeto. Então nós temos que clicar na borda dele, segurando o Shift. Temos agora os dois objetos que a gente precisa selecionados. E vamos lá para o nosso botãozinho de intersecção, que só apareceu porque temos dois objetos selecionados. Ótimo. Cliquei aqui, joguei para baixo. Isso eu não preciso mais, posso deletar. Deixa eu pintar isso aqui de vermelho. O círculo, ele está na frente das nossas barras, né? Vamos aprender mais uma coisinha aqui. O círculo vermelho, eu quero que ele fique acima do amarelo, né? Neste exemplo aqui nós vamos fazer diferente. O que eu posso fazer? Deixa eu me ver. Temos um atalho que é... Temos dois tipos de atalho. Existe o atalho Ctrl Page Up. Reparem no que ele faz. Ele trouxe a seleção um nível acima. Eu apertei novamente, ele trouxe mais um nível acima. Ctrl Page Down, ele vai colocando um nível abaixo de camada, nível de camada, o objeto selecionado. Já se a gente apertar Shift Page Up, o objeto que está atrás, ele salta para frente, né? Não importando a quantidade de camadas que ele vai fazer o salto, né? E Shift Page Down, ele salta para trás até o último momento, não importando a quantidade de camadas. É isso que a gente vai usar agora aqui. Nós vamos selecionar o círculo vermelho. Vou pintar ele de verde aqui, o círculo verde, e vamos jogar para a última camada com o Shift Page Down. Ótimo, ele caiu atrás de tudo. Mais um macete, repare que tem uns traços pretos aqui, nós vamos aprender a tirar eles. Todo objeto que você cria no Corel, ele entra com a seguinte pré-definição. Reparem que todos os objetos que eu criei aqui entraram com o meio vazio, né? Tanto é que eu posso ver as linhas entre os objetos, né? E o objeto que está na frente aqui é o retângulo. Ó. Eu posso ver através do retângulo, eu posso ver os demais objetos, né? Porque eles entram apenas com um contorno preto, né? Com uma espessura de 0,2 milímetros e o contorno e o preenchimento transparente. Neste caso aqui, a gente, quando criou os objetos, ele entrou com um contorno e a gente pintou de verde até o momento. Só que eu não vou precisar desses contornos aqui, então como que eu posso tirar, né? Selecione o objeto. Reparem que no topo da palheta de cores tem uma cor nula, né? Existe a diferença de você acessar o contorno do objeto e o preenchimento do objeto. Se eu clico com o botão esquerdo, eu pinto o preenchimento do objeto. Aí, ó. E se eu clico com o botão direito do mouse, eu pinto o contorno do objeto. Olha lá, vocês podem reparar que a cor do contorno vai mudando. Eu vou acessar aqui rapidinho só para aumentar a largura. Depois eu explico ali como funciona aquilo ali. Aumentei a largura do contorno. E agora eu posso clicar com o botão direito em qualquer cor e ela atinge o contorno. E o botão esquerdo atinge o preenchimento do objeto. Ótimo, vou deixar vermelho o preenchimento. E o contorno,
eu quero anulá-lo. Então este quadrinho sem cor aqui, com xizinho, significa que ele anula. Olha lá, ó, ele retirou o contorno e ele também pode retirar o preenchimento. Aqui existe um objeto, mas como ele não tem nem preenchimento, nem cor, nem contorno, a gente não pode visualizar. Ótimo. Voltemos aqui. Este zoom que eu dou na tela aqui, ele é com o scroll do mouse, né? Aquela bolinha, rodinha que você gira no mouse. Selecionei aqui, vou tirar o contorno. Aí já está ficando quase parecido. Estou segurando o Alt e fazendo uma seleção por toque. Selecionou o círculo e as barras. Vou pintar o preenchimento. Repare que o círculo tem um contorno natural aqui. Como ele ainda está selecionado, eu vou clicar com o botão direito e retirei. Esta cor aqui é um laranja, um amarelo, ouro. Se você a localizar aqui, beleza. Você pode também puxar a cor da imagem, né? É algo interessante. Antes de fazer isso, vamos converter essa imagem, se ela não já estiver convertida, em padrão CMYK, CMYK, que depois futuramente eu te explicarei que é um padrão para... explicarei com mais detalhes, né? Ó, ela entra em RGB, né? Que é um padrão para visualização na tela, um padrão de fotografia, né? Padrão que mantém as propriedades de luminosidade, né? Mas para a gente precisa de um padrão que fique bom no resultado de impressão, que não vai ser visão direta. O RGB geralmente é a visão direta das coisas, né? Quando você olha diretamente para uma pessoa ou algo assim. O CMYK já é um padrão de impressão que passa a visão de um jarro de flor, passa antes por uma folha de papel impressa. Ok? Converti para CMYK. Vocês devem ter reparado que a cor alterou um pouquinho, foi um ajuste. E agora sim eu posso coletar as cores desta imagem para o meu logotipo. Vamos usar a ferramenta conta-gotas. No Corel X5 ela ganhou essa pré-visualização da cor. Com um clique na cor, ele já acessa a ferramenta, que é o baldinho de tinta. Nas versões anteriores ele já não acessaria direto, né? Você teria que pressionar Shift para que do conta-gota ele acessasse o baldinho de tinta. Ótimo, coletamos uma cor da imagem e colocamos no objeto. Aqui existe também dois tipos de conta-gotas no Corel, né? Existe o conta-gotas de amostra de cor, que foi o que a gente usou para coletar cores de um local e colocar em outro, e o conta-gotas de atributos do objeto. Deixa eu dar uma breve explicação no que seria isso. Vou criar aqui um degradê aqui. Não vou explicar ainda como fiz isso, mas depois eu... Reparem agora que eu vou utilizar o conta-gotas de amostra de cor. Nas versões anteriores do Corel, você seleciona o conta-gota e bem aqui tem uma janelinha que você clica na setinha e ela baixa uma opção que você pode alternar entre o conta-gotas de amostra de cor e o conta-gotas de atributos. Vamos usar o amostra de cor e eu vou coletar uma cor mais ou menos aqui, escura, e segurando o Shift, no caso do Corel X5 não há necessidade disso, vou jogar a cor para o nosso retângulo, né? Agora uma diferença é usar o conta-gotas de atributos do objeto. Esse atributo do objeto só vai funcionar com objetos vetorizados que sofreram alguma alteração com recursos do Corel, né?
Vamos clicar aqui e reparem que ele joga no outro objeto as propriedades que foram atribuídas a este, né? Não importa que seja um texto ou alguma coisa, né? Ótimo. Vou dar continuidade, vou cortar o vídeo agora, vamos